Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje, então, nós vamos dar continuação ao tema evolução para podermos, então, passar para o próximo tópico, ok? Na aula passada, nós falamos, então, sobre Lamarck, sobre Darwin e Wallace. Falamos ali sobre Lamarck, ele ser um pensador, um estudioso muito à frente de seu tempo, porque apesar de ele de as teorias dele não serem exatamente o que realmente acontece, ou acontece com frequência, pelo menos, as teorias dele foram o que deram, assim, esse negócio de fixismo tá meio errado aí, não tá pelo caminho certo, não vamos repensar. E deu origem, então, abriu espaço para a visão da evolução mesmo, né? Então, como eu disse na aula passada, Lamarck, sem dúvida, foi um pensador muito à frente do seu tempo, com pensamentos incríveis para a época. Ele revolucionou, né, toda a ideia ali da criação, da formação, enfim. Mas foi muito tempo depois, com o surgimento, então, de Darwin, de Wallace, que realmente ali começou a tomar mais forma a ideia da evolução em si. E também, como eu disse na aula passada, gente, Darwin e Wallace, eles eram, extremamente à frente também, porque você imagina que no tempo ali de Wallace e de Darwin, eles não tinham conhecimento da genética. Então, eles fizeram todos os estudos que eles fizeram sem um conhecimento real de genética, porque a genética surgiu só há pouquíssimo tempo atrás, o estudo firme sobre genética, lá com Mendel, né, que nós vamos ver na aula de hoje, inclusive. Então, eles fizeram, todas as pesquisas que eles fizeram e todos os tópicos aonde eles conseguiram chegar foi sem um conhecimento forte sobre genética. Então, eles estavam muito à frente também, pessoal. Porque você imagina, olha as teorias que Mendel trouxe para nós, né? Os conhecimentos que ele nos proporcionou também ter, de certa forma. Então, é muito à frente do tempo, gente. Então, beleza, gente. Eles estudaram isso, né? Darwin fez uma viagem longa, que nós falamos, no período de 5 anos, onde ele viajou o mundo inteiro, enfim. Sem o conhecimento, ele fez lá a origem da vida e suas anotações todas sem o conhecimento de genética. Muito tempo depois, surge, então, Mendel. Mendel, então, que viveu de 1822 a 1884, ele foi, então, um botânico, né, um biólogo e um monge. E ele descobriu, então, as leis da genética que mudaram completamente o rumo da biologia, né? Ele nasceu, então, na Áustria, no dia 22 de julho de 1822, e ele era filho de camponês, e ele estudava, né, observava e estudava, então, a estrutura das plantas. Ele conseguiu desenvolver, então, ali a sua vocação científica juntamente com a religiosa. Na verdade, foi dentro já da religião ali que ele se ergueu, que ele pôde realmente estudar, né? Então, lá em 1843, Mendel entrou, então, no mosteiro, né? No mosteiro Agostinho de São Tomás. E foi ordenado padre, então ele passou a estudar teologia e línguas. E em 1847, pessoal, ele ordenou-se, né? E em 1851,
ele foi enviado para a Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. E 3 anos depois ele retornou, então. Nesse período que ele estava lecionando, ele começou a lecionar numa escola, né? E nesse período ele, além de lecionar, ele plantava ervilhas, pessoal. No Jardim do Mosteiro, então, iniciando as suas experiências com plantas híbridas, né? Ele fez, então, vários cruzamentos ali, num período de 10 anos. E ele conseguiu, dentro desse período, 22 variedades, né? De ervilhas, no caso, e acompanhado dessas variedades, ele conseguiu 7 fatores com base de cor e forma de semente, vagem, altura e caule, ok? Que foram fornecendo, então, foi graças a isso que ele conseguiu os dados para formular as suas leis, né? As leis da hereditariedade. Bom, gente, então a partir do seu conhecimento, né, de seus estudos, ele conseguiu formular algumas leis. A sua primeira lei foi chamada, então, de lei do monohibridismo, perdão, que foi resultado, então, de uma série de experimentos, né, de cruzamentos, então, com ervilhas durante gerações sucessivas, né? E mediante, então, a observação de predomínio de cor, sendo ela verde ou amarela, que permitiu a ele, então, formular que existe nos híbridos características dominantes e recessivas, né? Cada caráter, então, é condicionado ali por um par de fatores, né? Que são o que foi chamado, então, de genes, né? Que é, então, o que se separa na formação dos gametas, pessoal. E a segunda lei foi chamada, então, de lei da recombinação ou da segregação independente, né? Que foi formulada essa lei com base na premissa ali, segundo a qual a herança da cor ela era independente da herança da superfície da semente. Ou seja, num cruzamento ali em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, né, os fatores que determinam cada um deles se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso para formar, então, todas as combinações possíveis, ok, pessoal? Isso, então, foi o que Mendel descobriu com o experimento das ervilhas. Bom, gente, Mendel também escreveu as obras Experiências sobre híbridos nas plantas e alguns híbridos, do Hieracum obtidos por fecundação artificial, ok? Se vocês quiserem estar conhecendo as obras, estão aí. Agora que nós conhecemos um pouco sobre Mendel, vamos para a ideia de genética, ok? Lembrando, pessoal, que essa aula ela não tem nada a ver com as aulas seguintes. Na verdade, ela é só para vocês terem um breve entendimento sobre como se deu a evolução e o conhecimento da evolução, ok? Porque até determinado ponto, nós tínhamos surgido de uma forma X e nos mantivemos dessa mesma forma, apesar do tempo, apesar das circunstâncias, apesar de tudo. E em determinado momento ali surge pessoas estudiosos que questionam isso, entendeu? Tipo, lembrando lá da nossa aula lá passada, na verdade, nós até determinado momento acreditavam que as coisas surgiam do nada.
em determinado momento começaram a questionar isso. Então depois acreditavam que, na verdade, desde os primórdios também acreditavam em paralelo que nós éramos criados dessa forma e que não haveria mudança alguma, e em determinado período passaram a surgir então estudiosos que não, isso está errado, como assim? Então, todos os dados que nós temos hoje, tudo o que somos, tudo foi assim desde os primórdios, não tem coerência isso. E foi assim que foi se moldando, então, a evolução. E nós vamos parar aqui na genética. Por quê? Porque a genética foi um passo a mais para a evolução, para o entendimento da evolução, gente. Porque aqui nós conseguimos ver, tipo, nossa, tá, mas se a população era dessa forma, como deu para determinada população ser, isso dentro, aqui eu tô falando dentro dos humanos mesmo, como deu para determinado lugar ter pessoas tão altas, de olho claro, tipo, essas características, como que aconteceu de a grande maioria dessa população ter essas características? E isso explica, então, também como funciona a evolução, ok? Bom, gente, então agora nós vamos direto para a ideia da genética. Bom, a genética, ela estuda, então, os mecanismos de hereditariedade, como eu disse, né? E como acontece, então, a transmissão das características entre os indivíduos de uma geração para outra, ok? Como nós vimos, os primeiros estudos feitos foram por Mendel, né? Que é considerado, então, o pai da genética, ok? Com o conhecimento da genética, pessoal, nós podemos ter, no caso, conhecimento de várias coisas que, na verdade, vocês estão vendo lá em Biologia 1, na verdade, mas que fazem, tipo, diferença, que a gente consegue compreender um pouco mais sobre a ideia da evolução também, que é o gene, como eu disse antes. Com a descoberta do gene, nós podemos, então, analisar as diferenças genéticas ou as características que poderão ser passadas, as possibilidades dentro de uma junção ali de plantas, enfim, né? Ou dentro de características animais também, nós podemos estudar isso. Bom, então nós tivemos, primeiro, a descoberta do DNA, gente, que é a molécula que carrega ali todas as informações genéticas, né, e as características desse indivíduo. É unicamente seu. As características que foram passadas pelos seus pais, por exemplo, e que algumas delas foram selecionadas para você, exclusivas ali. Então, o DNA, o gene, né, que é a sequência, então, de moléculas de DNA, que contém, então, as informações genéticas, que vão determinar as características específicas, né, a partir da formação de proteínas. Depois, nós temos o locus gênico, que é o espaço que o gene ocupa em um cromossomo. Os alelos, né, os alelos, que vocês vão ver muito isso, eu acredito, em Biologia 1. E posteriormente, dependendo da faculdade, também vão ver muito na faculdade. As formas alternativas, então, né? Do mesmo gene ali, que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos, né? Ou cromossomos homólogos, no caso, e podem produzir, então, fenótipos diferentes, ok? Eles são representados, então, por letras, gente. Azão, azinho, bezão, bezinho, ok? Na verdade, pode ser usado por qualquer letra, mas geralmente vocês vão ver aqui com o azão e o azinho, que é uma forma mais explicada também, uma forma vocês não precisam pensar muito tirando essa ideia. Enfim. Nós temos o cromossomos também, que foi descoberto graças
aos estudos da genética, né? Claro que depois de Mendel tivemos muitos outros estudiosos que, na verdade, ainda estão explicando muito, que estão estudando a fundo muito a respeito disso, ok? Enfim, vamos ao cromossomos. O cromossomo é uma molécula de DNA, ok? Associado, então, à proteína, em forma de espiral que contém os genes. O ser humano, por exemplo, pessoal, ele possui 46 cromossomos. Portanto, ele possui 46 moléculas de DNA, gente. Cromossomos homólogos são pares de cromossomos, né, de origem paterna ou materna, que carregam, então, informações genéticas semelhantes. Nós temos também os cromossomos sexuais, que definem o sexo do indivíduo, né? As mulheres, então, possuem o cromossomo X e os homens o cromossomo X, e um X e outro Y. No caso da mulher tem XX e o homem é XY. Ok, gente? Também temos o cariótipo, o homozigoto, heterozigoto, genótipo e vários outros, enfim, né? Que foram descobertos graças à genética e que ajudam muito também, como eu disse, a interpretar, a entender como se dá a característica de cada indivíduo, enfim, né, pessoal? Bom, gente, então falando a respeito da primeira lei de Mendel, cada caráter é determinado por um par de fatores, né, que se supera na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Bom, falando de uma forma mais simplificada, isso quer dizer que cada característica é definida por dois fatores hereditários. Um de origem paterna, um de origem materna, né? Que se separam na formação dos gametas, pessoal. E é importante lembrar que Mendel, ele não usava o termo alelo, né? Ou o termo gene também, porque na época, né? Ele não tinha, assim, tanto contato com microscópio, ou com seres microscópicos, ou com qualquer coisa que dependia de um microscópio para serem vistos, assim, era um pouco mais complicado, né? Hoje a gente sabe, né, que ele chamava isso de fator, né, e que esses fatores, no caso, na verdade, são os alelos, né, que são representados, então, pelo azão e pelo azinho, ok? Já a segunda lei de Mendel, né, ela procura entender ali e explicar como ocorre, então, a transmissão de duas características, né, ou de mais características, de forma simultânea, de uma geração para a outra. A segunda lei, então, né, que cada fator, no caso alelo, segrega, ou mistura, né, de maneira independente dos outros pares dos alelos durante a formação dos gametas. Isso significa, pessoal, que os fatores, eles se condicionam, no caso, duas ou mais características, né, que se separam de forma independente durante a formação ali dos gametas e se recombinam, né, por acaso, criando uma combinação possível entre si. Bom, gente, então, a partir disso, nós vemos que a genética, ela é de grande importância também para o entendimento da evolução, né? Tendo em vista que se nós não tivéssemos os conhecimentos que hoje nós temos, muito provavelmente nós ainda estaríamos presos no darwinismo e não no caso, e não teríamos, então, a teoria que surgiu posterior ao darwinismo, que é o neodarwinismo, né? Que é aquela ideia de Darwin, anexado ali os conhecimentos de Mendel, então, a respeito da genética, né? Ele é uma evolução, o conhecimento da evolução, o entendimento da evolução, adicionado, então, os conhecimentos da genética.
Então, se nós não tivéssemos tido Mendel, provavelmente nós estaríamos muito atrasados em relação à genética e também nós provavelmente estaríamos presos ainda à ideia pura do darwinismo, sem contribuições essenciais, então, para o nosso entendimento, ok, pessoal? Então, na aula de hoje, eu fico por aqui. Foi uma leve introdução, na verdade, a respeito da genética. Então, só para a gente finalizar aqui, a ideia base da evolução, ok? E eu espero vocês, então, na nossa próxima aula.